Boa noite, queridos irmãos da comunidade Batista Esperança. Uma alegria estar com vocês nessa noite, mais uma vez. Já estive aí em Joinville há algum tempo. Obrigado, pastor Jason, pelo privilégio, pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Eu sou o pastor Marlisson Torquete, né? Para quem não me conhece, estou aqui em Rio do Sul, aqui em Santa Catarina, próximo a vocês. E hoje coube a minha missão de compartilhar um pouco daquilo que Deus está falando conosco através de sua palavra. Veja bem, pense comigo, é possível a pessoa ter experiências de morte em vida? É possível a pessoa estar viva e ter algumas experiências que são sinais de morte, talvez de morte espiritual? A resposta é sim. E nós vamos falar sobre isso nesta noite. Sinais de morte em vida. E para isso nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 6, verso 23. Você conhece esse texto, é um texto muito conhecido por todos nós. Então abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 6, verso 23, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa noite e Ele possa falar conosco de maneira muito pessoal, de maneira muito verdadeira, nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Pois bem, vamos pensar em primeiro lugar o que é pecado. Porque às vezes você até acha ou até você entende o que é pecado, mas às vezes na prática esse conceito não fica muito bem compreendido por nós. Pois bem, a palavra pecado, ela aparece aqui nesse texto 17 vezes. E a Bíblia não faz nada à toa, não existe nada aleatório na Bíblia. Se ela aparece esse número de vezes, é porque o Senhor quer nos chamar a atenção, a nossa atenção, da importância desse conceito. A palavra pecado no grego, ela tem ela tem o significado de hamatia. A tradução literária no grego da palavra pecado é hamatia. O que significa pecado, então? Pecado significa errar o alvo. Pecado significa falhar no seu dever. Pecado significa falha, transgressão ou transgressão e uma ofensa. Então tudo aquilo que todos os mandamentos e as leis de Deus que são transgredidos por nós, isso nós chamamos de pecado. Mas isso é muito simples para a gente determinar o que é pecado. A gente precisa lembrar que pecado, antes de ser aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós somos. É uma condição ontológica. E nós nascemos em pecado, diz a Bíblia. O pecado faz parte da nossa existência. Então, o pecado não é somente o que você faz, mas é aquilo que você é. Mas nós que somos cristãos, nós temos uma diferença, porque nós somos pecadores justificados, ou seja, nós somos transformados, restaurados pelo poder da cruz de Cristo Jesus. Mas veja bem, que o pecado é aquilo que destrói nosso relacionamento com Deus. O pecado, ele aniquila a nossa relação com Deus, ele põe fim a uma relação de intimidade com Deus. Pecado é aquilo que anestesia a nossa alma ou até mesmo a nossa consciência. Anestesia a alma e a consciência humana a ponto do ser humano pensar que ele pode viver sem Deus, que ele é o seu próprio Deus, que ele é o dono da sua própria existência. E isso não é cada vez mais presente na nossa sociedade. Um ser humano que usa a sua autonomia e transforma essa autonomia em libertinagem e usa essa autonomia para negar, inclusive, a existência e a presença desse Deus em suas vidas. Pecado também é aquilo que nos faz cativo, presos a um prazer, a um objeto de prazer. E toda vez que você está preso, cativo de um prazer, o ser humano neste estado, ele perde a sua consciência, ele perde o juízo, ele perde o bom senso. Isso também é pecado. Mas pecado é aquilo que faz com que a gente perca a nossa verdadeira identidade. Porque se eu pedir para você que está aí me ouvindo a sua identidade, eu vou ler lá, talvez o seu nome lá, Jason Nascimento da Costa. Nascido no dia tal, Rio de Janeiro, no ano de 1900 e tal. Essa é a sua identidade. A sua identidade diz quem você é. A identidade diz quem você, da onde você veio,
Qual é a sua origem? Essa é a sua identidade. E o pecado é jogar um balde de tinta em cima dessa identidade nossa, corrompendo-a, sujando-a, transformando ela de maneira completamente aversa ao projeto de Deus para a nossa existência. Então o pecado ele faz isso, ele destrói nossa identidade. E o pecado, como eu já falei, é o uso da autonomia para se rebelar contra Deus. E aí você pode matar Deus dentro de você. Deus é imatável, Deus é imortal. Imatável, nem sei se existe essa palavra, mas Deus é imortal. Mas o ser humano pode decidir matar Deus dentro de si. E ele começa a pensar que ele pode existir sem Deus, que ele pode existir fora de Deus, que ele pode existir de maneira plena fora do projeto de Deus, fora do propósito de Deus. Então, pecado é você achar que você não precisa de Deus. Agora, pastor, eu não faço isso, será que não? Às vezes a gente não faz isso consciente, mas fazemos isso inconsciente. Você compra, você vende, você casa, e quantas vezes você realmente para pensar se o que eu estou fazendo faz parte do projeto de Deus, faz parte do plano de Deus para nossas vidas. Então esse pecado ele se dimensiona de duas formas. Uma morte eterna, e você sabe disso, não é nenhuma novidade para você, e uma morte terrena. Por que uma morte terrena? Porque todas as vezes que nós decidimos viver no pecado, na prática do pecado, o salário dele é a morte hoje, agora, neste momento. Então, essa segunda dimensão do pecado é a morte terrena. E é nessa vida onde você está vivendo, onde você pensa que está vivendo e não está vivendo da maneira como Deus planejou. E todas as vezes que você vive fora do plano de Deus, isso está matando a sua existência aos poucos, está minguando a sua existência de maneira sorrateira e até imperceptível. Então, o que é uma vida de morte nessa terra? É uma vida vivida sem Jesus. Todas as vezes que nós vivemos nossas vidas sem Jesus, estamos tendo a experiência de morte. Uma vida de morte, uma experiência de morte nessa terra é uma vida vivida fora da experiência do novo nascimento. Lembra de Nicodemos? Jesus está andando, de repente se depara com Nicodemos e fala: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos fala: Senhor, mas como posso eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E o Senhor Jesus fala para ele: preste atenção, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Então, todo mundo que não nasceu de novo, mas veja bem, e não vive pela essa experiência do novo nascimento. Porque você não pode apenas dizer que nasceu de novo. Você tem que viver esta experiência diariamente. E quando nós não temos essa vivência, é possível que nós estejamos tendo experiências de morte ainda nessa vida. Então pensa comigo, quais são os sinais de morte em vida? Talvez o primeiro sinal de morte em vida seja o desaparecimento da alegria. O desaparecimento da alegria. O desaparecimento da alegria da salvação. Esta morte, ela se dimensiona roubando a alegria dos nossos corações. É quando você já não é mais capaz de sorrir de alegria. É quando você já não é mais capaz de celebrar com júbilo. É quando você já não tem mais alegria em ir à casa do Senhor. É quando não há mais regozijo em seu coração de fazer parte da igreja de Cristo. Pense um pouquinho. Me diga se no seu coração você ainda tem essa alegria de fazer parte do corpo de Cristo, se há alegria no seu coração de ser a igreja de Cristo, se a alegria da salvação transborda nos seus lábios, no seu rosto. Às vezes nós conhecemos alguns cristãos porque se dependesse de eu ser cristão como eles, eu não queria, porque eles são tristes. E veja bem, essa alegria que não é isenção de lutas, não é isso, mas essa é a alegria que é proveniente de uma esperança, de uma intervenção do poder de Deus. A segunda questão, que talvez pode ser uma experiência de morte ainda nessa vida, seja a ausência de paz. E aqui também a ausência de paz como alegria, não é a ausência de paz, não significa isenção ou ausência de conflitos. Não é isso. O Senhor nunca nos prometeu isso. A ausência de paz
ela é proveniente da falta da nossa capacidade de descansar em Deus, de confiar em Deus, mesmo em meio aos conflitos, aos dilemas, aos problemas, aos dramas da vida. Porque os dramas, os dilemas, os problemas, eles vão surgir. É a morte, é a depressão, é a perda do emprego, é o filho que fica doente, é a mãe que fica doente. Problemas vão surgir. Mas essa paz de Deus que excede todo entendimento, ela é uma característica daqueles que estão vivendo a vida de Cristo. E talvez você fale, pastor, minha vida, meu coração não tem mais paz, meu coração é guerra, é caótico. Eu te digo nessa noite, meu irmão, que é tempo de voltar a Deus. É tempo de estar voltando-se completamente para Deus, porque o Senhor quer te dar essa paz. Porque essa paz, ela é sinal de vida. E a falta dela é sinal de morte. Talvez até morte espiritual. Talvez a terceira experiência de morte em vida seja o aniquilamento. Veja bem que eu estou usando bem essa palavra pesada. O aniquilamento do prazer pela comunhão com os nossos irmãos. Tem pessoas que estão com seus corações tão enrijecidos, tão mortos, que não tem mais prazer na comunhão. Não tem mais prazer na comunhão com o corpo de Cristo. Não tem mais prazer na comunhão com a igreja, que Cristo morreu por ela. E aí talvez você fale, pastor, mas tem irmão que é difícil, eu sei que tem irmão que é difícil. Pastor, mas tem problema na igreja, eu sei que tem problema na igreja, mas foi por essa igreja que Cristo morreu. E foi por essa igreja que Cristo derramou seu sangue para que nós vivêssemos em unidade. E veja bem, a igreja que você critica, que diz que tem problema, é você. Quando você diz que a igreja tem problema, você está dizendo que vocês têm problema. Quando você está dizendo que a sua igreja é difícil, você está dizendo que você também é difícil. Então, se nós perdermos o prazer na comunhão, nós estamos nos esquecendo do que é ser igreja. Estamos nos esquecendo do que é ser igreja. Então, resgate em seu coração essa verdade mais profunda e mais verdadeira. Ser igreja é viver em comunhão com o corpo de Cristo. Quarta experiência de morte em vida é o empobrecimento da fé e o falecimento da esperança. Agora veja bem, esse empobrecimento da fé, esse falecimento da esperança, ele está ligado ou linkado a um outro problema. Qual é? O analfabetismo bíblico. O que é o analfabetismo bíblico? Não estou fazendo uma crítica àquele que não sabe ler ou escrever, não é isso. O analfabetismo bíblico é aquele que não tem interesse em aprender de Deus, aquele que não busca compreender de Deus. A fé vem pelo ouvir. E todas as vezes que deixamos de ouvir, empobrecemos a nossa fé. E todas as vezes que a nossa fé é empobrecida, nós vamos matando a esperança em nosso coração. E se você perde a esperança, você está perdendo uma das principais experiências da vida cristã. Porque um crente sem esperança, ele para de crer na intervenção de Deus. Ele para de crer que Deus pode intervir no seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde, no nosso país, no nosso mundo. Ele para de crer que Deus pode mudar a história de nossas vidas. E isso é o que acontece todas as vezes que existe esse falecimento da esperança e esse empobrecimento da sua fé. Como que anda a sua fé? Como que anda a sua fé? Veja bem, a fé, ela é prática. É um exercício. Tem uma história que eu acho incrível, que um dia um homem estava reclamando e Deus fala para ele assim, olha, vamos resolver esse problema, né? Deus bem sério. E Deus fala assim para ele, empurra essa pedra. E o cara fala, por que, Senhor? Essa pedra é enorme, eu não vou conseguir tirá-la daqui. Deus falou, empurre a pedra, faça o que eu estou te mandando. E o cara começa a empurrar a pedra. O cara empurra 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5, 10 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Quando chega o 5º ano, a pedra se moveu apenas milésimos de lugares, nem 1 centímetro direito, e ele, indignado no seu coração, ele fala, chega Deus, chega, não vou empurrar mais isso. Por que eu fui ouvir a sua voz? Por que eu fui ouvir aquilo que tu me mandaste fazer? O Senhor me mandou empurrar e nada aconteceu. Você já se sentiu assim? Deus te manda fazer algo e parece que nada aconteceu. E aí Deus olha para ele e fala assim, eu te mandei, porque eu tinha um propósito com isso. Agora, se essa pedra não sair do lugar, não olhe para os seus braços neste momento. E aquele homem começa a olhar para os seus braços e ele começa a ver que ele está cheio de músculos. Ele está forte. E Deus fala, veja o que eu estou fazendo. Eu não estou mudando a situação, eu estou mudando você. Estou mudando você. Esse é o meu grande projeto.
Então, se a situação não pode ser mudada, saiba que Deus está interessado em mudar a nós, o nosso coração e a nossa mente. E aí, não seja tomado pelo pessimismo. Eu parei de assistir jornal, porque quando a gente assiste jornal, só falta escorrer sangue das nossas televisões ou dos nossos celulares, de tanta maldade, tanto pessimismo. Então, o pessimismo, ele sufoca a nossa esperança. Lembra lá do Caleb, quando ele e Josué vão lá com os espias? Vão 12 espias, só 2 voltam com perspectivas de esperança. Os outros 10 voltam com perspectivas pessimistas. Qual é as perspectivas que você tem no seu coração? Troque! Troque! Aquilo que você pensa determina o que você sente. Então troque essas perspectivas. Talvez uma outra experiência de morte em vida é o nosso insucesso no dever de amar. E veja bem, insucesso no dever, porque amar não é uma opção. Amar não é uma escolha, amar é um dever. O Senhor nos chamou a amar, o Senhor nos chamou à ação. E amor não é uma opção, amor não é sentimento, amor é uma escolha, uma decisão. A gente cantava quando criança, eu amo a Cristo. Eu não vou cantar porque os irmãos vão se decepcionar com minha voz. E aí a gente ia brincando, ele falava assim, Jason ama a Cristo? Aí Jason dizia, sim, ama a Cristo. Por que ama a Cristo? Aí Jason, porque ele morreu por mim, aleluia. E se você é mais antigo, você lembra dessas brincadeiras que nós tínhamos. Mas só que um dia eu comecei a pensar, mas como que eu sei se eu amo a Cristo? Como que eu sei se você ama Cristo? E eu acredito que o nosso amor, ele está proporcional à nossa capacidade de obediência. Nosso amor, ele é proporcional à nossa capacidade de obediência. Se você não é capaz de obedecer, desconfie daquilo que você chama de amor. Então, tem irmãos que é difícil? Tem. Tem pessoas que são difíceis? Tem. Tem situações que são difíceis? Tem. Mas Deus te chamou para amar os difíceis. Porque a Bíblia fala, se nós amarmos somente os que nos amam, que mérito há nisso? Não é verdade? É difícil, meu irmão? Claro que é difícil, mas vai valer a pena, porque você vai crescer, você vai ser como Cristo, você se assemelhará a Cristo fazendo isso, vivendo desta forma. Faça a prova de Deus nesse sentido, você vai ver como a sua vida será transformada. Talvez outro sinal de morte em vida é o abandono de um espírito de submissão e servidão. Nós temos uma era onde as pessoas não querem mais servir, elas querem ser servidas. As pessoas chegam na igreja e elas chegam na igreja assim, o que eu tenho aqui que pode ser útil para mim? Como que é o ministério de louvor? Como que é o ministério infantil? Como que é o pastor? Prega bem? Como se a igreja fosse uma espécie de supermercado onde ela vai lá, se serve daquilo que lhe é útil e vai para casa. As pessoas não procuram lugar para servir, as pessoas procuram lugar para ser servidas. Isso é uma experiência de morte na igreja. A falta de submissão a Deus, a falta de submissão à palavra, a falta de submissão, inclusive, às lideranças estabelecidas por Deus. E aí acontece justamente esse empobrecimento da igreja por falta desse espírito de submissão. Que haja no seu coração uma alegria em servir. Que quando o seu pastor falar, irmãos, vamos limpar a igreja, todo mundo, vamos pastor, eu sou o primeiro. Vamos varrer o templo, você seja o primeiro a se inscrever. Irmãos, vamos capinar o quintal da igreja, você seja o primeiro. Estou aqui, pastor. Estou aqui, meu irmão. Que você tenha esse espírito de submissão, de serviço. Porque você lembra o que Jesus fez? Jesus está prestes a ser morto, lá diz os evangelhos, ele quer dar a última lição para os seus discípulos. O que ele faz? Ele chama os seus discípulos, pega uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés de Jesus. Tudo bem, o que é lavar pé? Não, preste bem atenção, lavar os pés não era a atitude de um convidado. Os escravos faziam isso. Jesus está assumindo a forma de ação de um escravo para dizer quem quer ser o primeiro, que seja o último. Que esta verdade não seja abandonada no seu coração. Existe o desejo de servir a Deus em seu coração ainda? Se não, é tempo de resgatar isso. É tempo de viver esse compromisso integral e verdadeiro com o Senhor. Amém? Amém. E depois, a experiência de vida na morte pode ser também quando a gente começa a negligenciar a graça. Veja bem, como a gente começa a negligenciar a graça, como um padrão de relacionamento.
Como assim, pastor? Qual é o padrão de relacionamento de Deus para comigo e para com você? É a graça. Ele te dá aquilo que você não merece, o perdão que você não merece, o amor que você não merece. E esse deve ser o padrão do meu relacionamento com o meu irmão também. Se a graça ela é vertical, ela precisa ser também horizontal. Então você é capaz de amar na medida do amor de Deus? Você é capaz de perdoar aqueles que não merecem ser perdoados? Você é capaz de amar os odiosos? Você é capaz de cuidar aqueles que não mereciam ser cuidados? Quando nós não fazemos isso, quando este não é o padrão, o que acontece? Qual é o contrário disso? Nós estamos vivendo no orgulho, no egoísmo, no individualismo. E isso é sinal de morte. Isso é sinal de que nós estamos fora, estamos deixando o projeto de Deus para nós. Então, talvez a última coisa para a gente encerrar, qual seja um sinal de morte em vida? É todas as vezes que nós, como cristãos, começamos a ostentar uma postura de julgamento que nos impede de perceber quem realmente somos. O pecado, o salário do pecado, nos mostra que todos estamos no mesmo nível. Esse senso de justiça própria, onde você acha que todo mundo erra, menos você, onde o pecado do outro é pior que o seu, isso deve ser aniquilado de nossas vidas. Então, com todas as vezes que nós apontamos o dedo no rosto dos nossos irmãos, nós estamos deixando de perceber quem nós somos. E isso é sinal de morte. Conhece pessoas assim que julgam mais? Será que você não é assim? Uma pessoa que mais julga do que ama? Uma pessoa que julga mais ao invés de aceitar mais? Olhe bem para dentro do seu coração. Somos todos iguais, miseráveis homens e mulheres necessitados da intervenção, da graça, do amor de Deus. Eu não tenho o direito de pensar que eu sou melhor que o outro. E aí tem gente que pensa que porque vem a um culto, ele se acha melhor que o outro. Ah, pastor, então não preciso ir para o culto. Não, não é isso que eu estou dizendo. Vá a todos os cultos possíveis. Mas isso não te faz mais do que o teu irmão. Isso quem ganha é você. Você está ganhando. Por que eu estou ganhando, pastor? Você está ganhando porque você está alimentando a sua relação com Deus através desse artifício que é o culto. Então, a última coisa que eu quero dizer sobre um sinal de morte em vida é quando a insensibilidade, ela e a frieza, ela toma conta do seu coração, a ponto de você não se importar com o sofrimento alheio. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, pessoas estão chorando. E às vezes você não se importa com isso. Você está se importando somente com você mesmo. Não é errado não se importar com você. Mas lembre-se o seguinte, é cuidando que se é cuidado, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado. E é todas as vezes que nós nos importamos, nós com o outro de maneira verdadeira, nós descobrimos o verdadeiro sentido de nossa existência nessa terra. Mas a mensagem não acaba aqui. Existem sinais de morte? Existe. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O presente de Deus para você é a vida eterna. E que vida eterna é essa que Deus quer para você? É uma vida eterna que começa hoje, agora, neste momento. E que vida eterna é essa? Primeira coisa muito simples. Vida vivida com Jesus. Vida vivida com Jesus. Jesus é o padrão. O que Jesus faria? Faça também. Como Jesus sentiria? Como Jesus reagiria? Reaja também. Faça isso. Vida vivida sob o padrão de Jesus. Vida que acerta o alvo. Acerta o alvo de ser como Cristo é. De estar cada dia vivendo essa restauração da imagem, da identidade que nós temos em Cristo Jesus. Vida que ama, vida que perdoa, vida que se alegra, vida que desfruta da paz que excede todo o entendimento, vida que usa a graça como padrão de relacionamentos. Essa é a vida que Jesus te oferece nessa noite. E essa vida, ela é maravilhosa. Ela é incrível. Se você viver essa vida, você não vai querer outra coisa para a sua existência. Te desafio a assumir esse compromisso nessa noite e estar com Cristo, viver a vida de Cristo para você. Que você possa dizer como o apóstolo Paulo disse, e agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém. Amém.
Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu agradeço esse momento, essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês, os irmãos da Igreja Batista Esperança, aí em Joinville. E em breve poderemos nos encontrar, quem sabe, para juntos nos alegrarmos na presença de Deus. Fiquem na paz do Senhor, fiquem com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo, em nome de Jesus. Até mais, tchau, tchau.